Espírito Santo vem, Santo vem. Então hoje nós celebramos o cumprimento da promessa de Deus. E São Pedro, lá no dia de Pentecostes, disse para aquela multidão: a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo, o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, a promessa também é para nós. Cada um de nós pode dizer: a promessa é para mim, a promessa é para a minha família, a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que ouvirem de longe a voz do Senhor nosso Deus. O apelo do Senhor nosso Deus. Hoje nós celebramos a vinda do Espírito Santo prometido. Já os profetas tinham anunciado a plenitude do Espírito que se derramaria sobre o Messias e também sobre o povo messiânico. Todos nós já ouvimos dizer que o Espírito Santo é o santificador. Dentro da Trindade, ele tem a missão de santificar, assim como o Pai tem a missão de criar e o Filho tem a missão de salvar. As pessoas divinas sempre agem em conjunto, em comunhão, uma com as outras. Então, quando o Pai cria, Ele cria junto com o Filho e com o Espírito Santo. Então, na verdade, é a Trindade que cria. Quando o Filho salva, Ele salva junto com o Pai e com o Espírito Santo. É a Trindade que salva. E o Espírito Santo, quando Ele santifica junto com o Pai e com o Filho. Então é a Trindade que santifica. Mas nós atribuímos essas missões específicas a cada uma das três pessoas divinas. Então, o Espírito Santo é o santificador. A santidade é um atributo de Deus. Só Deus é santo. Mas Deus nos comunica a sua santidade. Aliás, Deus nos comunica a sua vida. Ele nos torna participantes da vida divina. Por isso Jesus diz que nós devemos ser santos. Dizer que nós devemos ser santos significa dizer que nós devemos participar da vida de Deus. Então, na verdade, isso que Jesus diz, sede santos, como vosso Pai é santo, é um convite que Ele nos faz. É uma proposta que Ele nos faz, mais do que uma exigência, é um dom que Ele nos oferece. A santidade é um atributo de Deus. Na oração eucarística segunda, nós dizemos assim: ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. E o Espírito Santo é o santificador. O Espírito Santo nos diviniza, nos cristifica. Ele nos configura a Cristo.
o processo de santificação começa no dia do nosso batismo e dura a nossa vida inteira. É um processo de identificação com Cristo, de configuração a Cristo. Ele vai nos modelando, até que nós possamos dizer, como São Paulo, lá na carta aos Gálatas: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Quem faz isso conosco é o Espírito Santo. Eu quero ser santo, mas eu não sou capaz de ser santo. Está acima das minhas capacidades. Ser santo é unir-se a Deus de tal modo que eu vivo, mas não eu, é Ele que vive em mim. Quem realiza essa obra em nós é o Espírito Santo, o santificador. Ele nos diviniza, Ele nos cristifica. E esse processo tem algumas etapas. A igreja nos ensina que esse processo tem 3 etapas. E isso nós sabemos pela experiência dos santos que foram experimentando isso na própria vida e foram ensinando isso para as outras pessoas. Então nós dizemos que a vida espiritual tem 3 etapas: a da via purgativa, a da via iluminativa e a da via unitiva. Essas são as etapas da vida espiritual. Talvez até vocês já tenham ouvido isso em algum lugar. Então, uma boa comparação para nós compreendermos isso é aquela da barra de ferro que se coloca no fogo. O ferro é frio, é rígido, é duro, é escuro. No entanto, se você põe o ferro no fogo, naquele forno de alta temperatura que se usa para fundir o ferro, ele vai aquecendo, ele vai esquentando. Ele era frio, mas ele vai esquentando. Aliás, a sequência de Pentecostes que se canta hoje depois da segunda leitura diz: dobrai o que é duro. Então o ferro vai esquentando e o fogo vai purificando o ferro. Se tem alguma impureza, o fogo vai purificando o ferro e aquelas impurezas vão se desprendendo. Essa é a primeira etapa, a via purgativa, esse caminho de purificação que o Espírito Santo vai fazendo conosco, de nos purificar do pecado, de arrancar da nossa vida o que é mal, o que é contrário a Deus, o que nos separa de Deus. Então, quando o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, nós vamos abandonando o pecado. Primeiro, os pecados mortais, que são aqueles que nos fazem perder a graça, que nos fazem perder o amor, que nos fazem perder a amizade com Deus. Depois também os pecados veniais, e depois também as nossas imperfeições, as más inclinações do nosso coração. Então, primeiro, o fogo faz isso com o ferro, e o fogo do Espírito Santo também faz isso conosco, vai nos purificando, tirando de nós aquilo que é mal, aquilo que nos separa de Deus. Depois, a temperatura vai subindo mais, e o ferro fica incandescente. No começo o ferro é opaco, é escuro, mas agora ele se torna incandescente, ele brilha.
fica vermelho como fogo, e ele emite luz. Inclusive aquelas lâmpadas antigas, incandescentes, elas têm esse princípio. É um filamento de metal que fica muito quente e brilha e ilumina. É a via iluminativa, é a segunda etapa. Então, se na primeira etapa eu deixo de fazer o mal, agora o Espírito Santo me faz irradiar a luz de Deus. Eu me torno uma pessoa virtuosa, eu começo a praticar o bem. Não basta deixar de fazer o mal, né? Eu tenho que fazer o bem, me tornar uma pessoa virtuosa, fazer atos de amor a Deus. E por fim, quando o ferro chega no ponto de fusão, então ele derrete. E todo mundo já deve ter visto na televisão, alguém talvez até já tenha visto ao vivo ou na internet, né, o ferro derretido, vermelho, parecendo fogo. O pessoal pega e despeja, né, de um recipiente no outro, o ferro líquido. Você olha, e se ninguém te conta, você não é capaz de dizer que aquilo é ferro. Se você não soubesse, se você não tivesse essa informação, você diria: imagina que isso é ferro. Ferro é duro, ferro é opaco, é frio. Isso daí é fogo, porque o fogo penetrou no ferro de tal modo que o ferro virou fogo, adquiriu as propriedades do fogo, os atributos do fogo. É isso que o Espírito Santo, que é fogo, faz conosco. Então o último ponto é a última etapa da vida espiritual, aquela que a gente chama de via unitiva, em que a nossa alma se une a Deus de tal modo que já não tem mais como separar uma coisa da outra. Nós vamos adquirindo os hábitos divinos, os atributos divinos. É o que a gente vê acontecer na vida dos santos, de modo que até acontecem fenômenos sobrenaturais, extraordinários, de levitação, de bilocação, prever coisas futuras, conhecer segredos que ninguém sabia, mas sobretudo aquela caridade ardente que existe no coração dos santos, que é obra do Espírito Santo. A meta é aquilo que São Paulo diz: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Nós corremos sempre um risco de ler as vidas dos santos, ou de assistir nos filmes, ver aquilo que os santos faziam e pensar assim: eu vou ser igual, eu vou fazer igual. Acontece que aquilo não é consequência de um esforço pessoal. Claro que tem o esforço para corresponder à graça, mas aquilo é obra de Deus. Aquilo ultrapassa as capacidades humanas. Então, quando Jesus diz para nós: sede santos, Ele sabe que a santidade é um atributo de Deus. Isso está acima das nossas forças. É como se Ele te pedisse para nós: olha, vocês devem bater os braços e sair voando, né? Nós não somos passarinhos, então não adianta eu bater o braço que eu não vou sair voando. Isso é sobrenatural, está acima da minha natureza. Acontece por esse processo de união com Deus. Então Deus vai nos purificando, vai nos cumulando de dons, de virtudes, e vai nos unindo cada vez mais intimamente, cada vez mais perfeitamente a Ele. Quem realiza isso em nós é o Espírito Santo, o santificador, que, como eu disse, vai nos divinizando. São João da Cruz
dizia o seguinte: como fogo que converte tudo em fogo, o que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele por natureza. Deus é Deus por natureza, e Ele quer nos tornar deuses por participação na natureza divina. Como fogo que converte tudo em fogo. Qual foi o argumento do demônio lá no livro do Gênesis para que os nossos primeiros pais pecassem? Ele disse: sereis como deuses. Só que, na verdade, essa proposta que o diabo fez: olha, se vocês desobedecerem a Deus e comerem o fruto proibido, vocês serão como deuses. Na verdade, Deus já pretendia fazer isso conosco, só que unindo-nos a Ele, e não como o diabo fez, separando-nos de Deus. Essa é a obra que o Espírito Santo realizou na vida dos santos, e que quer realizar na nossa vida também. E todos nós conhecemos os dons do Espírito Santo. Aliás, os dons do Espírito Santo são incontáveis, são inumeráveis, mas a igreja identificou 7 dons, que ela chama de dons de santificação. Esses dons nós recebemos no dia do nosso batismo. Esses dons se consolidaram pela nossa crisma. Nós recebemos a efusão do Espírito Santo, o aumento da graça batismal, o aperfeiçoamento da graça batismal. Então, esses dons nós temos, mas nós precisamos cultivá-los, para que eles aumentem, para que eles cresçam, para que eles se tornem efetivos. São como ferramentas que o Espírito Santo usa para ir nos moldando e nos tornando uma imagem mais perfeita de Cristo. E de onde vêm esses dons? Como foi que a igreja descobriu esses dons? Bom, eles estão lá em Isaías capítulo 11, se você quiser procurar aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 11, nós vamos começar a ler do versículo 1, são só 3 versículos. Isaías capítulo 11, versículo 1. Então, Isaías está falando do Messias. Aí na Bíblia da Ave Maria, inclusive, o título desse trecho é Reino Messiânico. Isaías capítulo 11. "600 anos antes de Cristo, Isaías anunciava a vinda do Messias. Messias significa ungido. Unção, essa palavra unção, ela vem de óleo, derramar óleo. O óleo era usado lá no Antigo Testamento como símbolo da graça de Deus. Por quê? O óleo é uma substância viscosa, é uma substância que impregna as coisas, que penetra nas coisas. Se você tem uma mesa de madeira e você derrama uma mesa assim um pouco mais porosa, né? E você derrama um pouco de óleo,
uma gota de óleo, dali a pouco a mesa já absorveu aquele óleo, né? Tanto é que quando as coisas estão meio uma dobradiça, algum mecanismo não está funcionando bem, a gente usa óleo, porque o óleo lubrifica, o óleo penetra, o óleo impregna. É até difícil de conter o óleo. Não é qualquer tipo de recipiente que você pode usar para guardar óleo, porque ele vai penetrando nas coisas. Hoje de manhã mesmo, às 11 horas, depois das missas das 7 e das 9, eu celebrei o batizado de 16 crianças. E a gente unge no peito com o óleo dos catecúmenos, dizendo assim, que a força de Cristo penetre em teu peito, penetre em tua vida como este óleo em teu peito. E daí o padre unge, né, com o óleo dos catecúmenos, o óleo do batismo, o peito das crianças. E aquele óleo penetra na pele. Eu acabo de ungir as crianças, eu esfrego as duas mãos assim e pronto, dali a pouco a mão já está seca. Então por isso, essa ideia da unção, a graça de Deus que nos deixa impregnados, que penetra no mais íntimo de nós, nós ficamos possuídos por Deus. Lá no Antigo Testamento eram ungidos os reis. Então nós lemos lá no primeiro livro de Samuel, que Samuel ungiu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Depois ungiu Davi com óleo, derramava óleo sobre a cabeça do rei. Porque para cumprir aquela missão de conduzir o povo de Deus, ele precisava da graça de Deus. Então a unção, para dizer que a partir daquele momento ele estava sendo possuído pelo Espírito de Deus. Também os sacerdotes eram ungidos com óleo. Deus mandou Moisés ungir o seu irmão Arão, sacerdote, e os seus filhos, os levitas, os da tribo de Levi. E eventualmente também os profetas eram ungidos. Mas os profetas começaram a dizer que viria o Messias, o ungido, o Cristo. Messias e Cristo significa a mesma coisa, só que Messias é hebraico, Cristo é grego. É aquele que tem a plenitude da unção, a plenitude do Espírito de Deus. Então o Messias seria ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. E é disso que Isaías está falando. Isaías aqui no capítulo 11, falando do reino messiânico. Então vamos ler aí o texto. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de prudência e coragem, Espírito de ciência e de temor de Deus. Então aí nós temos os dons do Espírito Santo. Mas você vai me dizer, aí só tem 6 dons: sabedoria, entendimento, prudência, coragem, ciência, temor de Deus. São só 6. É que no texto hebraico, de fato, só tem 6 dons. Mas no texto grego e no texto latino aparece um 7º dom, que é o dom da piedade. Então, por isso são 7 dons que Jesus tem em plenitude
E o que nós estamos celebrando hoje é que Jesus, exaltado à direita do Pai, derrama o seu Espírito sobre a igreja. Ele compartilha conosco os seus dons, o seu Espírito, a plenitude da unção de Deus. Por isso que nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis ao sermos batizados, quando nós recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo. Então, é aquilo que eu disse, o Espírito Santo nos configura Cristo, ele distribui os dons que Cristo recebeu também sobre nós. Cristão, nós somos cristãos. Cristão é aquele que tem a unção, que participa da plenitude do Espírito de Cristo. E o próprio Jesus, lá em Nazaré, o Evangelho de São Lucas conta que lá em Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías e diz, lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo. Quando ele foi batizado por João, o Espírito se manifestou visivelmente. João Batista disse: aquele que me mandou batizar disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É Jesus. Então, esses dons, nós também os recebemos. Sabedoria, entendimento, prudência ou conselho é a mesma coisa. Coragem ou fortaleza é a mesma coisa. Ciência e temor de Deus. Temor ao Senhor. Esses são os 7 dons. E além dos dons, nós recebemos também virtudes. Recebemos também virtudes. As virtudes são bons hábitos, são boas inclinações, são boas tendências. As virtudes nos inclinam para o bem, ao contrário dos vícios, que são maus hábitos e portanto nos inclinam para o mal. São más tendências. O Espírito Santo nos dá virtudes e dons, que também basicamente são 7. As virtudes cardeais e as virtudes teologais. E nós vamos ver que existe uma relação entre as virtudes e os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são instintos divinos, são sentidos sobrenaturais. Os dons do Espírito Santo nos tornam dóceis às inspirações, às moções de Deus. As virtudes, como eu disse, são boas inclinações, boas tendências, bons hábitos. As virtudes teologais, acho que todos nós sabemos quais são. Essas virtudes inclinam o nosso coração para Deus, que é o bem supremo. São a fé, a esperança e a caridade. A maior de todas as virtudes é a caridade. Também existem as virtudes cardeais, que são 4. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Todas as outras virtudes se articulam em torno dessas 4.
por isso elas se chamam cardeais. Cardeal vem do latim cardo, que é dobradiça. Todas as outras virtudes estão articuladas em torno dessas 4, por isso elas são as virtudes cardeais. Assim como nós temos os pontos cardeais, que servem para nós nos orientarmos. Se alguém está perdido, então precisa de uma bússola, e a bússola mostra os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste, o oeste. Então, para nós nos orientarmos também em direção ao bem, existem as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Por exemplo, para vocês entenderem, a virtude da paciência é uma virtude derivada da virtude da fortaleza. A virtude da castidade é uma virtude derivada da virtude da temperança. Então, qualquer virtude está de algum modo relacionada com essas 4 virtudes cardeais, além das 3 virtudes teologais que nos vinculam a Deus, que dispõem a nossa alma para o relacionamento com Deus. Então, no dia do nosso batismo, nós recebemos virtudes infusas e recebemos os dons do Espírito Santo. A função dos dons é aperfeiçoar as virtudes. As virtudes se obtêm pelo esforço, pelo hábito, e os dons do Espírito Santo vão aperfeiçoar as virtudes. Para nós entendermos melhor isso, agir movido pelas virtudes é como navegar a remo. Agir movido pelos dons do Espírito Santo é como navegar a vela. Então, se você tem um barco a remo, você pode chegar ao seu destino, mas mais lentamente e com mais esforço. Agora, se você tem um barco à vela, você chega mais rápido e com menos esforço. É isso que os dons do Espírito Santo fazem. São instintos divinos, faculdades sobrenaturais que nos são dadas. Nós recebemos tanto as virtudes quanto os dons. Então nós temos que exercitar as virtudes para que Deus recompense o nosso esforço e assim nos conceda que os dons que nós recebemos também atuem em nós. Os dons nos dão maleabilidade, receptividade, flexibilidade para Deus nos conduzir. Então, quando nós praticamos as virtudes, nós somos mais ativos. Quando nós somos movidos pelos dons, nós somos mais passivos. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre esses dons, para entender o que cada um deles significa. Provérbios capítulo 9, versículo 10, não precisa abrir não, só se você quiser marcar. Mas Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, dos 7 dons do Espírito Santo, o menor é o dom do temor de Deus, e o maior é o dom de sabedoria. O menor é o dom do temor, e o maior é o dom de sabedoria. Então, nós começamos com o temor, porque o dom de sabedoria, já adiantando, aperfeiçoa a virtude da caridade, que é também a mais importante, a maior das virtudes.
eu só amarei a Deus se eu começar a respeitar a Deus. Com a criação dos filhos é assim também. Uma criança só vai amar os pais quando ela for adulta, se ela primeiro tiver aprendido a respeitá-los. Eu não posso amar aquilo ou alguém que eu não respeito. Por isso que no Antigo Testamento Deus deu a lei: me respeitem, me obedeçam, façam o que eu estou mandando. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não obedeço a Deus. Não é o que diz a primeira carta de São João? Sabemos que amamos a Deus se cumprimos os seus mandamentos. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, não ama a Deus quem não respeita a Deus, quem não obedece a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Esse é o princípio. No Antigo Testamento Deus deu a lei. Aliás, Pentecostes é a festa em que nós celebramos o recebimento da lei. No Novo Testamento, então, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Eu quero amar a Deus, eu tenho que parar de pecar, eu tenho que começar a obedecer a Deus, eu tenho que viver em estado de graça. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A primeira etapa da vida espiritual é o quê? A via purgativa, purificação, para de pecar. Não vou chegar na via unitiva se eu não começar a arrancar da minha vida o pecado, os maus hábitos. Bom, então, a menor de todas as virtudes, das virtudes cardeais, é a virtude da temperança. O que é a virtude da temperança? É aquela virtude que nos torna capazes de moderar os desejos carnais. Temperança é o mesmo que equilíbrio. Moderar o apetite concupiscível. Então, por exemplo, a gula, que é um dos 7 pecados capitais. Qual que é o problema da gula? A gula é um amor desordenado pelo prazer de comer, né? Do apetite. Então, a virtude da temperança faz com que eu seja moderado. A virtude da sobriedade. Uma pessoa que é sóbria, portanto que não se embriaga, é uma virtude derivada, a sobriedade é derivada da temperança. Então, a temperança nos faz moderar os apetites, os desejos da carne. O dom do temor do Senhor aperfeiçoa a virtude da temperança. Por quê? Porque o temor do Senhor me faz ter medo de ofender a Deus. Se eu obedeço a Deus, então eu vou moderar os meus desejos, os meus apetites, para não pecar. Além disso, o dom do temor também aperfeiçoa a virtude teologal da esperança, porque a virtude da esperança me faz desejar Deus como meu fim último.
A virtude da esperança nos faz desejar o céu, nos faz desejar a salvação. E o dom do temor então aperfeiçoa a virtude da esperança, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu tenho medo de não me unir a Deus, de não me salvar, e por isso eu vou moderar os meus desejos. O dom do temor do Senhor, o dom do temor de Deus, aperfeiçoa na verdade duas virtudes, uma cardial e uma teologal. A virtude cardial da temperança e a virtude teologal da esperança. Até rima, né? Temperança com esperança. E é um dom que age na nossa vontade. O dom do temor do Senhor dobra a minha vontade para que eu obedeça a Deus, para que eu faça a vontade de Deus, para eu não ser movido pelas minhas paixões desordenadas, mas para eu ser movido pela vontade de Deus. Dobra a minha vontade para que ela se submeta à vontade de Deus. Então o temor do Senhor faz eu moderar os meus desejos. Então, por exemplo, quem tem dificuldade com a castidade, quem tem dificuldade com a sobriedade, com qualquer tipo de vício ligado aos desejos, aos prazeres dos sentidos, deve pedir o dom do temor, que dobra a nossa vontade para nós obedecermos à vontade de Deus. Depois, o dom da fortaleza. O dom da fortaleza, lógico, aperfeiçoa a virtude da fortaleza. A fortaleza é a virtude característica dos mártires. Ali no texto da Bíblia Ave Maria, aparecia a palavra coragem. Então fortaleza é o mesmo que coragem. Jesus disse para os apóstolos: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará o quê? Pode ser coragem, força, força. O dom da fortaleza nos torna fortes. Uma palavra que se usa muito hoje em dia na psicologia: resiliência, coragem. Tem uma palavrinha que aparece às vezes nos Atos dos Apóstolos, que diz que os apóstolos anunciavam a palavra do Senhor com parresia, ou seja, ousadia, atrevimento, intrepidez. Como é que os mártires, lá nos primeiros séculos, entravam nas arenas para serem devorados pelos leões? E eles entravam alegres, louvando a Deus, agradecidos. Iam ao encontro da morte, e não só os mártires lá daquele tempo, os mártires de todos os tempos. Como é que uma pessoa suporta as atrocidades que foram cometidas contra tantos mártires? A nossa padroeira Santa Luzia, por exemplo. Santa Luzia foi torturada. O nosso instinto de preservação pediria para nós fugirmos, né? Então, o dom da fortaleza. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá coragem.
tudo posso naquele que me fortalece. Eu disse antes, a virtude da paciência é uma virtude derivada da virtude da fortaleza. Hoje em dia muita gente diz: eu sou uma pessoa impaciente. Então peça o dom da fortaleza, para que você seja capaz de suportar as adversidades com alegria, com esperança, por amor a Deus. Todos nós enfrentamos na nossa vida situações difíceis, de doença, de desemprego, de problemas familiares, e para isso nós precisamos do dom da fortaleza, para não desistirmos, para não desanimarmos, para termos ânimo, força. A força de Deus é o dom da fortaleza. Depois, esse dom também age na nossa vontade, quando a nossa vontade é fraca. O dom da piedade também age na nossa vontade. O dom da piedade aperfeiçoa a virtude da religião, que é uma virtude derivada da virtude cardeal da justiça. O que é justiça? O que é ser justo? É dar a cada um aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é de direito. A virtude da religião é derivada da virtude da justiça, porque os atos de religião que nós praticamos fazem justiça a Deus, que merece receber a nossa adoração. Deus tem direito de que nós prestemos culto a Ele, de que nós o adoremos. Então, por isso nós praticamos a religião. Por isso nós vamos à missa, por isso nós rezamos o terço, por isso nós fazemos as nossas devoções. Até na oração eucarística da missa nós dizemos: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação o quê? Dar-vos graças. Quando? Sempre. Onde? Em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. É nosso dever, é justo. Deus é nosso Criador e portanto Ele tem direito de ser amado por nós, de ser adorado por nós. É direito dele, é dever nosso, é nossa obrigação. Mas o dom da piedade aperfeiçoa a virtude da religião e nos faz praticar a religião com fervor, com amor, não como um peso insuportável, mas com alegria. O dom da piedade nos faz ver Deus como nosso Pai. Então, eu tenho obrigação sim de ir à missa aos domingos. Deus tem direito, é meu dever e minha salvação, é justo e é necessário para mim, é justo para Deus e é necessário para mim, é meu dever e minha salvação. Mas quando eu recebo o dom da piedade, eu vou à missa com alegria, eu participo da missa com devoção, com fervor no coração. Eu vou à missa como diz aquele salmo: que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria, de satisfação, não só ir à missa, o meu momento de oração pessoal é para mim não um peso, pelo dom da piedade. Eu me torno uma pessoa piedosa. Uma pessoa piedosa é que pratica a religião
com amor, com fervor, como um filho se relaciona com o seu pai, que o ama. Então, esse é o dom da piedade. Depois, o dom do conselho. O dom do conselho aperfeiçoa a virtude da prudência. Esse é um dom que age na nossa inteligência. O que é prudência? Uma pessoa prudente é uma pessoa que pondera, é uma pessoa que pensa bem no que ela vai fazer, para agir bem. Então, o dom do conselho age na nossa inteligência, e mais especificamente, na nossa inteligência prática. Quando nós temos que tomar uma decisão, quando nós temos que fazer uma escolha, e nós não sabemos como agir, então nós pedimos o dom do conselho, e Deus nos dá aquela inspiração para nós sabermos como agir. Vejam, a diferença entre a virtude e o dom, a virtude da prudência e o dom do conselho. Eu preciso tomar uma decisão importante, eu preciso fazer uma escolha, eu não sei como agir diante de uma situação. Os pais que às vezes não sabem como lidar com os filhos, como orientá-los, e você age com prudência, ou seja, você pondera, você pede conselho para alguém, você analisa a situação, tenta pensar nas consequências da sua decisão, da sua escolha. Você usa a cabeça para chegar a uma decisão. Mas quando age o dom do conselho, eu tenho aquela intuição que me move e que me dá uma certeza de que eu devo ir naquela direção. Vejam, nós já recebemos os dons do Espírito Santo. Eles agem, só que esporadicamente. Conforme alguém vai progredindo na vida espiritual, então os dons atuam cada vez mais frequentemente. Mas acho que todo mundo já fez essa experiência de não saber como agir numa situação, de repente vem aquela inspiração, já sei, né? É o dom do conselho. Você foi aconselhado pelo Espírito Santo. Então, nós falamos aqui de 4 dons, que são os dons que aperfeiçoam as virtudes cardeais. 3 deles agem na vontade e 1 na inteligência: o dom do temor, o dom da fortaleza, o dom da piedade e o dom do conselho. Agora, tem 2 dons que aperfeiçoam a virtude teologal da fé, que são o dom de ciência e o dom de entendimento. E esses 2 dons também agem na nossa inteligência. Então, se vocês fizerem as contas até aqui, nós temos 3 dons que agem na vontade e 3 dons que agem na inteligência. O dom do temor, o dom da fortaleza e o dom da piedade agem na vontade. O dom do conselho, o dom da ciência, o dom do entendimento agem na inteligência. O dom de ciência e o dom do entendimento aperfeiçoam a virtude teologal da fé. O dom de ciência nos torna capazes de compreendermos o valor que as coisas têm segundo Deus, de dar o devido valor às criaturas em relação a Deus. Na oração do Espírito Santo, que a gente sempre reza, nós dizemos assim:
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Então o dom de ciência nos faz relacionar as coisas todas a Deus. O dom de ciência também é chamado de dom de conhecimento. Nos faz conhecer o verdadeiro valor das coisas em sua relação com Deus. Nos faz compreender que as coisas deste mundo só têm valor se elas nos aproximam de Deus, se elas nos fazem atingir o nosso fim sobrenatural, que é Deus. Então, por exemplo, São Francisco de Assis, quando ele decide deixar a casa de seu pai, que era um homem rico, abrir mão da herança e até das suas roupas, e sai nu. O dom de ciência deu a São Francisco a capacidade de conhecer que toda aquela riqueza não servia para nada, se ele não salvasse a sua alma. São Paulo diz assim: por causa de Cristo eu perdi tudo, e eu considero tudo como lixo, como perda. O dom de ciência nos faz compreender, por exemplo, que a doença pode não ser ruim, a pobreza pode não ser ruim, porque só o que importa neste mundo é a salvação de nossa alma. Então o dom de ciência nos faz conhecer as coisas, as pessoas, segundo Deus. Uma amizade me faz perceber, por exemplo, que olha, não me convém aquela amizade, porque me afasta de Deus, é um perigo para mim. Nos faz conhecer as coisas todas segundo Deus, saber dar o devido peso, o devido valor às coisas. Deus é o bem supremo. Na nossa vida nós temos que saber hierarquizar as coisas segundo o seu valor, e Deus é o bem supremo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada nem ninguém pode estar acima de Deus. E também eu não posso na minha vida colocar os bens materiais acima das pessoas. Então, Deus, depois o meu próximo, depois os bens materiais. O dom do entendimento nos faz compreender os mistérios de Deus. É também chamado de dom da inteligência. Vem do latim inteligência, intus legere, ler dentro. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, e te vem aquela unção que te faz compreender um sentido novo daquele texto. Quando você comunga e de repente vem aquela unção, e num instante, sem que você tenha raciocinado, te vem aquela intuição e você tem uma profunda convicção da presença real de Jesus na Eucaristia. Então o dom do entendimento nos faz compreender os mistérios de Deus com mais profundidade. Finalmente, o dom da sabedoria. O dom da sabedoria aperfeiçoa a virtude teologal da caridade. E esse dom atua ao mesmo tempo na nossa inteligência e na nossa vontade, porque sabedoria tem a ver com saber, mas tem a ver também com sabor. Então nos faz saborear, nos faz degustar as coisas de Deus, nos faz sentir gosto nas coisas de Deus.
Um homem sábio, uma mulher sábia, é alguém que sente gosto pelas coisas de Deus. Jesus é a sabedoria encarnada, é a sabedoria eterna. Portanto, o dom da sabedoria, que é o maior dos dons, nos leva àquela configuração mais plena com Deus, com Jesus, aperfeiçoando a virtude da caridade. Assim como a caridade aperfeiçoa todas as virtudes, a sabedoria é a plenitude de todos os dons. Ela aperfeiçoa também os outros dons. É a virtude mais característica dos santos. Ser sábio é ser um com Cristo, que é a sabedoria encarnada. Então, esses dons nós os recebemos, mas nós precisamos cultivá-los. Essas virtudes nós recebemos, mas nós precisamos praticá-las, exercitá-las, fazer esse caminho, deixar que Deus nos santifique, que o Espírito Santo nos santifique, esse caminho de purificação, de iluminação, de união com Deus. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe a voz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos pedir a Deus que nos conceda os seus dons.